Olá a todos! Neste nosso novo vídeo, nós vamos abordar alguns mitos referentes à observância do Shabat. Então, eu gostaria de começar com uma introdução. Por que o Shabat não é observado? Por que o sábado bíblico não é observado nos dias de hoje? As tábuas que Moisés recebeu continham 10 ditos, 10 mandamentos. Porém, hoje, na hora de viver esses mandamentos, 9 apenas costumam ser vividos pela maioria das pessoas. E a justificativa dessas pessoas é a de que o Shabat, o sábado bíblico, teria sido abolido no Novo Testamento. E essa argumentação ela se divide em duas partes. Primeiramente, em alguns dizeres de Paulo, de Shaul, que nós já abordamos no nosso vídeo sobre festas bíblicas. Nós já demonstramos que Shaul, que Paulo, falava de festas que eram acrescentadas pela tradição humana. Para mais informações, você pode acessar esse vídeo. Aqui, então, neste vídeo, nós vamos observar e analisar os outros demais argumentos que costumam acompanhar essa afirmação de que o Shabat teria sido abolido. Vamos então falar dos 6 principais mitos em torno da observância do Shabat. O primeiro mito: o Shabat é só para um suposto Israel físico. Muitos afirmam isso baseado na passagem de Shemot, de Êxodo 31:13, que diz: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O que as pessoas afirmam? O Shabat seria uma aliança entre o Eterno e o povo de Israel tão somente. Qual é o problema dessa leitura? O primeiro problema é que o Shabat ele foi criado antes de Israel. Nós já vemos em Bereshit, em Gênesis 2:3, o Eterno dizendo: E abençoou o Eterno o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Eterno criara e fizera. Israel foi surgir milênios depois do Shabat, do sábado, ter sido criado e santificado pelo Eterno. Por que então o Eterno se daria ao trabalho de criar algo lá no princípio, juntamente com a criação, para unicamente estabelecer isso milênios depois com Israel? Não faz sentido. E qual é o segundo problema dessa leitura? O Eterno fala dos não naturais guardando o Shabat, dos estrangeiros guardando o Shabat, em Yeshayahu, em Isaías 56, 6 e 7, que diz assim: E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É muito interessante que muitas congregações utilizam essa última passagem, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e ignoram o contexto que fala da observância do Shabat. Quer dizer, chega a ser uma incongruência que uma congregação que não esteja observando o Shabat utilize essa passagem. E aqui fica muito claro que não são apenas os filhos de Israel, num suposto Israel físico, que guardam o Shabat, mas também os estrangeiros devem guardar o Shabat, e há uma promessa do Eterno para aqueles que desejarem guardar o Shabat. É também muito estranho que esse conceito suposto e equivocado de Israel físico versus Israel espiritual sempre se baseie na seguinte premissa: as obrigações ficam sempre com o Israel físico e as bênçãos ficam sempre com o Israel espiritual. Não pode ser assim. A Bíblia não é composta unicamente de bênçãos, ela é um misto de bênçãos e também de obrigações. Conclusão: o Shabat não é só para um suposto Israel físico. Segundo mito: o Shabat estaria de alguma forma no lugar do Messias, ofuscando o Messias. Então, alguns dos argumentos mais comuns de ouvirmos são: os sabatistas colocam o Shabat no lugar de Yeshua. O Deus dos sabatistas é o Shabat. Quem guarda o Shabat caiu da graça. Esses 3 argumentos, eles na realidade são muito parecidos. Se você guarda o Shabat, se você guarda esse mandamento, então de alguma forma você está anulando a figura de Yeshua na sua vida e você está, por consequência, caindo da graça. Esse tipo de argumento não tem a menor lógica. Por quê? Um católico, por exemplo, poderia usar do mesmo argumento. Se ele for argumentar sobre as imagens e o culto que se faz às imagens, ora, ele poderia dizer o seguinte: os que não fazem imagens colocam esse mandamento no lugar de Yeshua. Ele poderia também dizer o seguinte: o Deus dessas pessoas é o não fazer imagens. Poderia dizer ainda: quem não faz imagens caiu da graça. Afinal, não farás para ti imagem ou escultura é tão mandamento quanto é
o Shabat. Por essa premissa, se a gente for entender que a graça em Yeshua significa que o mandamento do Shabat teria sido abolido, então a gente pode estender isso para os demais, para os outros 9. Por que só ficar em um? Por que ficar só no quarto mandamento? Podemos então matar, podemos roubar, podemos adulterar, podemos levantar falso testemunho, desonrar o nome do Eterno, cobiçar, mentir, etc, etc. Podemos ainda dizer também o seguinte: dízimo, afinal de contas, não é um mandamento? Não vem da mesma lei que determina a observância do Shabat, do sábado? Então, quem dá o dízimo caiu da graça. Se quem guarda o Shabat caiu da graça, quem dá o dízimo também caiu da graça. Ou seja, o que a gente percebe nessa lógica antinomínea é uma coisa absurda. Então o que você vê é que tudo pode nas igrejas atualmente. Cada vez mais nós temos novos moveres, nós temos novas unções, práticas absolutamente estranhas, práticas derivadas do paganismo, práticas novas, enfim, uma infinitude de coisas. E tudo pode, exceto obedecer ao Senhor, exceto cumprir aquilo que está na Bíblia. Se você faz isso, aí você vai para o inferno. Não é difícil de perceber que esse tipo de argumentação não tem lógica. Terceiro ponto, a Bíblia diz que o seguidor de Yeshua obedece os mandamentos. Isso é muito claro. A Bíblia diz assim, em Yohanan, em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, se você deseja que Yeshua se manifeste a você na sua vida e você não cumpre os mandamentos propositadamente, então você não vai ter a manifestação de Yeshua na sua vida. E mais, Ivrim, Hebreus 5:9 diz muito claramente: Yeshua veio a ser a causa da eterna salvação para quem? Para todos os que lhe obedecem. Entenda a diferença entre viver em desobediência propositada e tropeçar. Yeshua nos salva do pecado, mas deseja que nós vivamos em obediência. Uma coisa é você tropeçar por conta da sua natureza humana, outra coisa é você estar em rebelião para com os mandamentos do Eterno. Então qual é a conclusão? Esse tipo de argumento é absolutamente furado, porque obedecer é um ato de amor para com Yeshua. Terceiro mito: Yeshua supostamente teria desprezado o Shabat. E para esse argumento as pessoas utilizam Matitiahu, Mateus 19, 18 a 19, que diz assim, é a passagem do jovem rico. O jovem rico que vai perguntar a Yeshua o que ele deve fazer para herdar a vida. Yeshua lhe diz que ele deveria cumprir os mandamentos. E aí o jovem responde, quais? Yeshua então diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Yeshua cita uma série de mandamentos, não necessariamente apenas dos 10. Amar ao próximo como a ti mesmo é um mandamento importante, mas não faz parte dos 10 mandamentos. Mas algumas pessoas mesmo assim dizem que por conta de Yeshua não ter mencionado o Shabat aqui, então isso significa que o Shabat não é importante. Qual é o problema dessa leitura? A ausência de menção não é igual à abolição. O fato de Yeshua não ter dito nada não significa que Yeshua estava abolindo alguma coisa. Por exemplo, Yeshua não menciona aqui o não cobiçarás. Então eu posso cobiçar? Eu posso, por acaso, cobiçar a mulher do próximo? É claro que não. Mas aqui nesse texto Yeshua não menciona. Mas então algumas pessoas acabam dizendo assim, mas o Novo Testamento menciona vários mandamentos e não menciona o mandamento do Shabat. E aí eu digo o seguinte, pode então um pastor ser casado com a sua própria mãe? É claro que o espectador, ao ouvir essa pergunta, vai se chocar. Como assim um pastor ser casado com a própria mãe? É claro que não. Mas, na realidade, o Novo Testamento não proíbe isso. Isso está na lei. Se a gente for então dizer que a lei foi abolida e que eu não preciso mais cumprir mandamentos da lei, então eu poderia, em tese, casar com a minha própria mãe. Então, qual é o grande problema dessa leitura? A Bíblia não diz em momento algum que era necessário que os mandamentos do Eterno fossem revalidados. O Eterno não é homem para que alguém precise ir lá e confirmar o que é mandamento e o que deixa de ser mandamento. A palavra do Eterno perdura para sempre. Então, se o Eterno deu um mandamento, esse mandamento permanece.